Sejam bem-vindos à inauguração do Taustcast. Hoje vamos bater um papo nada mais nada menos com o Ricardo, que é nosso sócio, meu amigo de longa data. Tenho o privilégio de ser padrinho da filha dele, de tomar cerveja, de estar sempre com ele. Então, para mim, vai ser bastante confortável sair da zona de conforto junto com uma pessoa que eu tenho bastante intimidade. Então, vai ser a ideia é que a gente fique um pouco mais natural nessa estreia de algo que a gente não está acostumado a fazer. Mas aí juntos a gente vai, né, quebrando um pouco o gelo dessa inauguração, que a gente possa realmente não parar com esse podcast, com esse Taustcast, e trazer mais empresários. A ideia desse projeto é contar histórias de pessoas que fazem acontecer de verdade. Né? Por vezes a gente fica vendo muita gente falando de coisas, às vezes, empresários muito grandes, faraônicos, coisas muito bloqueiras, assim, e a gente não conversa com o dia a dia, com quem fez acontecer de verdade aqui na nossa região. Então, estamos em Jundiaí, São Paulo, e aí a ideia é da gente conversar com nossos clientes, e estamos começando com o nosso sócio para bater um papo, e aí já você poder interagir e pegar como posso falar, Ricardo? Já pegar como base para você que tem vontade de empreender, quer empreender, ouvindo a história que a gente vai ouvir agora do Ricardo, você poder tomar como alguns insights, algumas ideias que você pode ter para tomar o seu rumo, a sua vida e quem sabe assim, né, ter uma qualidade de vida melhor do que você tem hoje e assim poder empreender e ter uma ascensão profissional, tá bom? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Estou bastante feliz de bater esse papo com você. Obrigado do convite. É um privilégio estar aqui no início desse projeto. Espero poder contribuir, né? Atingir a expectativa aí do pessoal que está nos vendo e passar uma mensagem legal. Realmente é um privilégio, né? A gente está aqui entre amigos, entre compadres e tudo. Eu brinco às vezes que se der uma meleca, vai dar uma meleca grande, né? Porque a gente tem bastante vínculo. E vamos lá, vamos ver aí o que sai de legal. Nossa, cara, e tem. Você me fez lembrar de uma coisa que até minha esposa fala, que é. Eu não quero virar sócia de nenhum amigo. E eu já posso começar perguntando isso, né? Como é, né? É que a gente, por incrível que pareça, a gente se conheceu aqui, né? Até falo pro pessoal sempre que a gente se conheceu aqui. E eu conversando com a minha esposa, eu sempre falo pro pessoal, você tem que ter sócio. Tem que arrumar um sócio. E hoje eu te considero dos amigos que eu, sei lá, número 1, número 2, ali você tá fácil. Como é pra você, assim, empreender junto comigo? Ou empreender entre alguém que é muito seu amigo, que a gente tem uma relação muito boa? Como é pra você isso hoje, já que você começou nessa... A gente não tem pauta aqui, gente. A ideia é fazer um bate-papo leve, descontraído, que aos poucos vocês vão pegando aí pegando a nossa história e assim, acho uma forma leve poder realmente aprender. Inclusive eu coloquei minha assessoria à disposição para ver a pauta, mas a Stephanie que nos ajuda aqui não mandou a pauta. Mas vamos lá. Cara, honestamente assim, eu vejo com uma naturalidade muito grande, assim, né? Às vezes a nossa esposa também se conhecem, né? Às vezes a Fernanda me pergunta alguma coisa na hora do almoço, ou quando eu chego em casa. Você conversou com o Paulo aqui daquele assunto, daquele passeio, daquele encontro que a gente vai fazer com os filhos e tal. E eu falo pra ela, poxa, né? Parece que a gente tá aqui o dia inteiro junto e parece que a gente se fala o dia todo. E tem assuntos que passam por despercebidos, né, durante o dia e realmente enquanto a gente está aqui, eu acredito que a gente hoje tem um nível de maturidade muito grande, assim, que a gente consegue, né, falar de assunto profissional, sendo profissionais, maduros, né. Eu acredito que quando a gente precisa ter uma conversa mais séria, num nível mais alto, a gente consegue. Então eu vejo que a gente consegue separar bem as relações que a gente tem. Como eu disse, aqui dentro a gente procura e é muito profissional. E eu vejo como algo muito positivo, assim, né? Você ter um amigo como sócio. Eu vi até, você colocou no Instagram hoje, né? Que tenha sócios, né? Tenha sócios e tenham amigos próximos, alguma coisa assim. Você falou que pode trazer muitas coisas boas. E eu acredito que essa relação de amigo, de sócio, de tantas outras coisas que a gente de irmandade, né? A gente não é irmão de sangue, mas nós somos irmãos de consideração.
Então eu vejo só coisa boa, eu vejo uma transparência muito, muito boa que a gente tem, e eu vejo que a gente consegue ser muito profissional, né? Mesmo sendo muito próximo, assim, a gente é muito profissional, e por vezes a gente não mistura assuntos familiares ou de coisas, como eu disse, que às vezes a gente precisa combinar alguma coisa, a gente não mistura durante o dia, e muitas vezes a gente faz isso pós-expediente ou no almoço, então realmente enquanto a gente está aqui a gente consegue ser firme no propósito da empresa aí. Exato. Eu fico pensando, né? Às vezes eu falo, minha esposa me falou isso, aí eu te pergunto como é que é, né? Trabalhar de amizade. E aí eu já parei pra refletir várias vezes, falei, eu coloco em jogo meu pai e minha mãe. Sim. A gente aqui é uma empresa de base familiar, né? Eu coloco em jogo minha irmã, coloco meu pai e minha mãe, coloco em jogo até minha irmã mais velha, que nem a nossa sócia aqui, que não deixa de ser uma herdeira. E N empresas no Brasil, né? Eu acho que o número está na casa dos mais de 65% das empresas no Brasil são de base familiar. As empresas já colocam nessa transição as famílias. Sim. E por que não as amizades, né? Que eu acho que eu vejo mais você do que eu vejo minhas irmãs hoje. Então, que a gente vai criando um laço de afinidade, vai se gostando. E eu acho que esse laço de afinidade, a gente se conhecer muito bem no lado social, né? No lado da criação dos filhos, das famílias, cria um laço de unidade e transparência, né? Semana passada você estava mal brava comigo, você lá insatisfeito com um monte de coisa de trabalho. Eu acho que essa irmandade faz com que a gente realmente fique bravo, estressa, e tenha momentos de desacordo, né? Você tem umas suas expectativas, eu tenho minhas expectativas, e a gente vai realmente, acho que, buscando o diálogo através dessa irmandade e vai conseguindo crescer, né? E aí, vou mudar totalmente de pergunta, vamos voltar lá para... Nossa, o tempo que eu sei que você era guardinha. Sim. Você conhece, inclusive, o Luca, muito nosso amigo até hoje, dessa época. E conta um pouco, assim, de como você começou, assim, comecei a trabalhar. Eu já sei que foi através da guardinha, e não sei muitos detalhes, mas como é que foi esse período, assim, esse período do começo da sua carreira? Tá. Cara, a guardinha foi o primeiro trabalho com carteira registrada mesmo, né? Mas desde que eu me conheço assim por profissional, por pessoa, eu sempre quis trabalhar, assim, eu sempre fui muito inquieto, eu sempre quis fazer alguma coisa, né? Eu venho de um núcleo familiar, assim, que a gente precisou trabalhar desde cedo, né? Então, até por isso, a primeira oportunidade que eu tive, essa carteira de trabalho assinada foi na guardinha, mas eu venho de um núcleo familiar que eu precisava trabalhar, né? Nós éramos em 5 irmãos, né? Meu pai, minha mãe, mais 5 irmãos. Então, eu tenho poucas lembranças, assim, de quando eu era mais novo, né? Antes dos 10 anos, assim, eu tenho poucas lembranças. Mas hoje, como pai, né, como pai de 2, eu imagino a dificuldade e o desafio que meu pai tinha dentro de casa, né, de criar 5 filhos, de ter a esposa que estava ali para criar os filhos dela. Então, meu pai, por muitos anos, foi a única fonte de renda. Então, eu sei que é um desafio, e quando eu me dei por mim, eu falei, nossa, eu preciso trabalhar, porque eu quero ter algumas coisas, né, eu quero poder comprar um tênis. E eu vi, assim, que eu não poderia cobrar isso do meu pai, né? Meu pai, eu sou muito grato por tudo que ele fez por mim, mas tinha algumas coisas que meu pai não seria justo cobrar. Então eu fui atrás desde cedo, assim. Eu me lembro que meu pai, depois que ele aposentou, ele foi ajudar... Como que você entra na guardinha? Eu não faço ideia. Se o seu pai foi lá e mandou, você vai pra guardinha, vai trabalhar, moleque. Cara, foi mais ou menos assim. Na verdade, eu quis entrar na guardinha, porque eu tenho um irmão mais velho, na verdade, né, ele faleceu há alguns anos, e esse meu irmão, ele foi pra guardinha. Então eu peguei aquilo ali como um exemplo, né, tipo, falando, nossa, aqui é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então eu fiz algumas coisas assim de bico mesmo, com meu pai, com um amigo meu que tinha, um tio que tinha uma distribuidora de gás, então eu fiz alguns bicos por ali. Mas a guardinha foi a porta de entrada para o mercado de trabalho mesmo. Mas aí meu irmão tinha feito guardinha, e por uma coincidência muito grande, assim, quando ele foi guardinha, ele foi estagiário num escritório de contabilidade. Ele foi trabalhar no escritório de contabilidade, ele ainda existe em Jundiaí. Ele foi dividido a sociedade, mas ele ainda existe, o escritório. E quando eu fui para guardinha,
você passa, acho que aqueles 2 anos lá na guardinha fazendo alguns treinamentos internos para eles te prepararem para o mercado de trabalho. E não sei se esse conteúdo, se esse podcast chega em alguém da guardinha, mas sou muito grato por tudo que eu aprendi ali, né? Quando você tá dentro, você fala, nossa, por que eu tô aprendendo isso? Por que eu tô aprendendo como sentar? Por que eu tô aprendendo como olhar para as pessoas? Por que eu tô aprendendo a falar bom dia, né? E hoje eu vejo o valor que tinha aquilo ali. Então a gente passa 2 anos lá em treinamento, e aí você vai para o mercado de trabalho. Aí eles abrem, né, para as empresas que são parceiras as oportunidades profissionais que estão ali, né, e você vai para o mercado de trabalho. E aí, já sabe a pergunta que eu vou fazer, como que você chegou até aqui? Como que você começou a sua conexão com a Taust? Isso aí a galera vai querer saber, né? Você já estava no script. Eu já contei essa história para algumas pessoas, mas antes de chegar aqui, eu passei, acho que é legal falar, eu passei por uma outra empresa de contabilidade, né? Hoje ela não existe mais em Jundiaí. Na verdade, ela foi comprada pela Taust, né? Em 2006. Ela foi comprada pela Taust, mas quando eu comecei nessa empresa de contabilidade, eu preciso falar isso para conseguir fazer a conexão com a Taust. Quando eu comecei nessa empresa de contabilidade como guardinha, eu comecei como office boy mesmo, né? Pegando uma lote, né? Naquela época, hoje quem chega na Taust fala, nossa, vocês não têm papel, tem algumas empresas de contabilidade que têm papel, e naquela época era estranho quem não tinha papel, então a gente tinha muito papel. E o serviço do office boy era fazer serviço de banco, era fazer cobrança de cliente, era levar DAS, GPS no cliente, folha de pagamento de cliente, que hoje a gente faz tudo de forma digital, mas naquela época você tinha que ir para a rua. Então eu ia para a rua, eu era o responsável pelo arquivo. Então, tudo que é trabalho simples, o pessoal dá pro guardinha, dá pro estagiário fazer, e eu sempre fui um cara que nunca me neguei de fazer nada, né? Tipo, eu sempre fui muito curioso. E nessas curiosidades, eu sentei do lado de um cara para aprender a fazer trabalho societário, abertura de empresa, alteração de empresa, parcelamento, certidão, que naquela época era algo que era muito manual, né? Hoje é muito digital, mas naquela época era muito manual. E na hora que eu tinha vaga, no tempo ocioso, eu sentava do lado dele para aprender societário. E aprendi, né? Então, esse cara, um certo dia, ele saiu da empresa que eu tava, pediu as contas que foi embora, e eu falei pro dono da empresa, eu quero dar o trabalho para mim que eu faço. Ele falou, cara, você é guardinha, como você vai saber fazer? Eu falei, não, dá para mim que eu sei fazer, né? E eu consegui fazer. Dos primeiros processos assim, eu já tinha uma assertividade muito grande, conseguia desenrolar alguns problemas grandes que às vezes estava nas empresas, porque eu sempre fui inquieto, eu sempre fazia ligação, sempre ia atrás para resolver o problema. Então eu consegui desenrolar algumas coisas e passado algum tempo chegou o Henrique e o Moacir lá, né? Eu lembro dos dois lá andando na empresa, falando, não, o que esses caras estão andando aqui, né? Seu pai e o Moacir. Eu falei, o que esses caras estão andando aqui? Aí, com o passar dos dias, tal, acho que fica aquele burburinho na empresa, né? O gerente da empresa falou, cara, chamou o pessoal e falou, a gente precisa fazer uma reunião, tal. E eu lembro que ele fez a comunicação, que o escritório estava sendo vendido para a Taust. E eu me lembro dessa transição, assim, eu lembro da gente organizando arquivo para trazer para Taust, eu me lembro da gente pegando computadores, eu lembro do burburinho, quem fica, quem não fica, eu lembro dessa história toda. Eu lembrei você falando que preparou o arquivo, eu lembro do arquivo caindo em cima do chão, né? A gente contar dessa história engraçada, elas pediram esses dias, o time do marketing pediu contar a história engraçada, nossa história engraçada. Nossa, foi demais, foi demais. A gente tinha uma sala só de arquivo, eu lembro quando vocês chegaram com os arquivos, eu tava aqui já, né? Eu lembro quando, tipo, chegou, todo mundo carregando caixa, né? Caixa. Muita caixa. E aqui é um prédio, né? A gente subiu as caixas pro 10º andar. Então, deu um baita de um trabalho, porque era muita caixa. Então, a gente tinha uma sala, sei lá, de 30, 40 metros quadrados só de arquivo, né? Então, só de papel. E a gente começou a subir essas caixas e tal, e a gente estava organizando aqueles armários de aço, né? Só que os armários, né, não estavam fixados na parede. E a gente foi enchendo de caixa, e tinha uma pessoa que o João estava entre esses armários. E a gente ali, naquela linha de produção, passa a caixa, coloca a caixa no armário, quase matou ele, porque os armários deitaram, né, cederam e deitou tudo em cima dele. A sorte que ele foi rápido e deitou no chão, né? Senão os armários tinham amassado ele. Ô Ricardo, e aproveitando que a gente lembra dessa história engraçada, eu acho que poucas pessoas devem saber que você veio pra cá, começou a trabalhar aqui, aí um dia você saiu
E os caras que jogam bola com a gente vai saber que ele nem é tão bom de bola assim. E aí você saiu pra tentar ser jogador profissional. Sim. E aí, acho que seria legal você contar isso, né? Acho que no Brasil a gente respira querer jogar futebol. Eu queria ser jogador profissional de futebol, mas não fui tão longe quanto você. Conta. Aí você começou a trabalhar e eu lembro que você falou, não vou mais trabalhar porque agora eu vou treinar futebol lá no Paulista. Nossa, cara, você falou isso, passa um filme na cabeça, assim, porque eu acho que depois que a gente veio pra cá, eu acredito que eu fico aqui uns 2 anos trabalhando, né? No departamento societário mesmo, abrindo empresa, enfim. E aí, cara, eu desde pivete jogo bola, né? Como você disse, né? Da nossa época, quem não queria ser jogador de futebol, né? Hoje acho que esfriou um pouco isso, mas naquela época todo mundo queria. Hoje a galera quer ser youtuber. Gamer, youtuber, influencer. E aí, eu tava trabalhando aqui, só que eu ainda ia pra pelada, ia jogar bola e tal. E aí um cara falou, cara, como que você não tá jogando bola, assim, né? Por que você não joga bola? Você já tentou? Eu falei, já joguei uma época e tal, né? Quem não jogou, né, nos clubes, numas escolinhas e tal. Eu já tinha jogado, mas ele falou, cara, vamos tentar de novo? E eu queria tirar o negócio da minha cabeça, né? Eu falei, cara, vamos, eu preciso ver se vai vingar ou não. E fui, com a coragem. Eu lembro que eu pedi demissão na Tausch, e fui fazer um período de teste no Paulista, aqui em Jundiaí. Fiquei acho que uns 6 meses por lá. Não cheguei a fazer jogo, assim, mas já tava beirando meus 17, 18 anos na época. Aí você já não treinava tanto, já tinha começado a tomar uma e tal, aí você perde condicionamento. Eu lembro que, nossa, tinha uma molecada lá de 14, 15 jogando, cara, que a molecada passava por cima, assim, porque tá sempre fazendo isso, né? Acredito que eu fiquei uns 6 meses nessa batida aí. E aí não virou. Tá. E aí eu já sei que mas eu não quero pular, mas eu queria uma parte já mais importante, que eu lembro que quando você... Mas quem arrumou emprego pra você na Enermax? Eu vou fazer um jabá do nosso cliente aqui já. Foi meu pai ou você foi direto na Enermax? Não, cara, foi seu pai. Foi seu pai, você. Eu lembro que eu falei... Eu lembro que eu não sei o que eu vim fazer na Tausch. Ou você me ligou, eu acho. Foi, acho que você me ligou. Você falou, cara... Você tá morando aí onde você morava ainda, que era na casa da minha mãe? Eu falei, sim. Ele falou, cara, tem um cliente aí perto que tá precisando de uma pessoa. Você topa? Eu falei, topo. Aí, coisa de dias, assim, a gente... Nossa, verdade, fui eu? Foi, cara. Você embora. Foi. Mandou... Colocou eu lá, né? Você ficou aqui uns 2 anos? Eu fiquei uns 2 anos e pouquinho. Foi mais ou menos isso aí. Eu cheguei, eu não me recordo das datas agora, mas eu acredito que foi algo em torno de 2009 lá. 2009. Aí meu pai que te ligou, meu pai ligou pro Valtinho falando que queria que você viesse pra cá, né? Cara, essa história era uma história legal, assim. Eu lembro que foi uma história, me marcou também, porque tem alguns pontos, assim, tem alguns marcos na minha vida, né? Que eu tenho algumas datas, assim, que são marcas importantes, e esse período é uma delas, assim. Às vezes a gente escutando podcast, né, escutando algumas coisas, assistindo as pessoas, eu sei que o pessoal fala, qual que foi o ponto da virada? O que aconteceu na sua vida para você fazer tal coisa? E eu lembro que nesse momento, quando eu tava na Enermax para voltar para cá, então colocando o pessoal aí na linha do tempo, eu fui guardinha, fui para essa empresa de contabilidade que a Tausch comprou, vim para a Tausch, que a Tausch comprou ela, fiquei aqui um período, saí para jogar bola, fui para esse cliente nosso, Enermax, e agora eu tô chegando na minha volta para a Tausch, né? Então, isso foi, acho que em 2010, 2011. Eu lembro que nessa época eu tinha largado da escola. Nossa, tem isso, né? Nem falamos disso, mas... Isso eu quero fazer, com certeza, que a nossa base de conhecimento é importante
Acho que é importante depois você contar isso, mas... Eu conto. Mas eu lembro que, nossa, eu tava tudo enrolado na vida, assim, solteiro, não trabalhava lá, era um bom emprego. Puta, o Valtinho é um cara nota 1000, assim, né, cara? Ele é um cara 10. Eu lembro que saía de carnaval, chegava no outro dia cozido. Vai pra casa dormir. Nossa, tá cansado? Tô, vai pra casa dormir. Mas, enfim, voltando. Eu lembro que essa volta, seu pai ia na empresa de vez em quando, né? Passava, tal, fazia uma reunião, fazia uma visita. E eu sempre tava lá, a gente sempre batia papo, né? A gente sempre, eu com seu pai também, a gente sempre se deu super bem. E aí um dia ele falou, cara, eu tô precisando de alguém pro societário. Aí aquilo lá me deu um ciricutico. Falei, nossa, cara, eu poderia voltar, né? Um trampo tão legal. A Tausch naquela época já era uma empresa bem legal, né? Vocês já estavam na gestão. Então eu falei, cara, eu preciso voltar, né? E nessa época que eu falei, né, que era um dos pontos de virada que eu tenho na minha vida, eu conheci minha esposa, né? Eu namorava ela, tava começando a namorar. E eu falei, nossa, cara, eu acho que é o momento, né? Eu conheci ela e eu falava, nossa, cara, eu não posso namorar essa menina se eu não der o jeito na minha vida, né? Se eu não voltar a estudar, se eu não ser alguém na vida, se eu não ter uma profissão, né? Se eu não ter um bom emprego. Naquela época eu já pensava, se eu não tiver um bom salário, se eu não tiver um bom carro, eu não posso estar com essa pessoa, porque desde aquela época eu sentia que, desde o começo eu sentia que ia ser algo para sempre. Então eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí seu pai falou isso. Falou, cara, eu preciso de alguém de societário. Falei, leva eu. Falei pra ele assim, na brincadeira, né? Ele falou, não, eu não posso tirar você daqui, né? Então a gente tem isso até hoje, né? De não mexer com as pessoas do nosso cliente e tal. Ele falou, não posso. Ele falou, a não ser que... Aí ele deu a deixa. A não ser que você fale com o Valtinho. E ele deixa, tudo bem. Aí vamos pra lá. Nem falei de salário com seu pai, nem falei quando eu começaria, nem nada. Eu sei que seu pai saiu, o Valtinho tava na empresa, eu fui lá na sala dele. Falei, Valtinho, com o rabinho entre as pernas, né? Cara... Aí eu contei, joguei aberto com ele. Falei, cara, eu preciso de alguém na vida, tal, quero estudar. Fazia um trampo que eu gostava na Tausch, eles estão precisando de alguém lá. E eu quero fazer uma faculdade que faça sentido onde eu esteja trabalhando, né? Que tenha sinergia com o trabalho, faculdade, estudo. E aí, cara, puta, é por isso que eu falei, um cara nota 1000 e falou, é isso que você quer? Falou, beleza. Aí ele falou, que jeito que você quer sair, sabe? Você quer que eu te mande embora? Você quer receber seguro-desemprego? Eu falei, não. Se você me desligar, se você falar pra mim que eu posso ir, tá tudo bem, porque desde essa época a gente carrega com a gente alguns valores, né? E esse é um dos que eu carrego, que eu precisava avisar, eu precisava comunicar ele antes de mais nada. Aí, beleza, ele falou, não, tá resolvido. Aí ele ligou pro seu pai. E falou, por que você tá tirando o Ricardo daqui? Na brincadeira, né? Aquele jeitão dele. Enfim, e foi assim que eu saí. Aí eu sei que coisa de dias eu já tava aqui na Tausch. Nossa, que massa. Não deu nem tempo de... O Valtinho falou, não, cara, não vou segurar, pode ir lá. Eu nem treinei ninguém pra ficar no meu lugar na Enermax. O Alexandre que tá lá, um cara nota 1000 também, falou, não, cara, vai embora, vai tocar sua vida e... Enfim, tô aqui desde dessa época aí. Nossa, é um clientão nosso até hoje, né? Baita no cliente. Amigo, né? Baita no cliente. E, Ricardo, aí vamos entrar naquela que, né, você já deu um spoiler ali atrás, que eu acho que é bastante oportuno, né? A gente, que é uma empresa que defende conhecimento com força, né? A gente quase que intima todo mundo aqui a estudar, a gente tem curso recorrente, a gente tem indicadores de curso pra galera bater horas de treinamento, certificado. Pra mim, conhecimento transforma, tudo, né? Transforma, gera oportunidade e acho que pelas circunstâncias da vida que você vai, e pelo exemplo que meu pai vinha dando, né? Acho que essa cultura, esses princípios, assim, vem da base, né? Veio não é de mim, não é meu, né? Vem do meu pai. Nossa, cara, eu lembro como se fosse hoje, né? Meu pai, nem lembro mais ou menos, mas numa proporção, eu lembro que ele ganhava, tipo, 5 mil reais por mês e gastava mais de 4 com escola com a gente. Cara, eu falava, mano, mas a conta não fecha, cara. Como assim? Era sempre cheque especial, usando o dinheiro do mês que vem pra pagar as contas do mercado e o vale alimentação do meu pai. Meu pai lembro que eu levava marmita pra poder comprar mercado. Era um perrengue danado. Sim. E a gente na escola particular. Eu lembro na escola particular, às vezes eu não tinha tênis pra trocar, todo mundo andando de Nike Shox e eu com aquele tênis malhado. Eu tava num lugar que não era pra eu estar se meus pais não tivessem tão clara a prioridade no conhecimento, na educação.
Eu não tenho dúvidas que eu sou quem sou, eu tô onde eu tô, muito por conta da educação. E aí a gente proporciona isso para outros filhos, que é os filhos da empresa, né? Eu acho que é muito legal a gente transformar isso. E você, eu acho que dar esse testemunho aqui serve até, né? Se ninguém assistir, só o nosso time que assistir esse podcast, Sim, com certeza. eu acho que já vai estar valendo como você é alguém que não é da minha família, que eu te conheci, você falou aqui, né, da onde a gente se conheceu, começou na guardinha, comprou um escritório, você chegou aqui, de alguém que é alguém como todo mundo e chegou onde você chegou atualmente. Acho que prova, né, muito da sua competência, muito, né, não dá pra falar que todo mundo é igual, não, você realmente é diferente e chegou aqui porque o conhecimento foi te transformando e você foi querendo e foi se esforçando. Mas eu queria que você contasse pra galera, eu acho massa você contar assim, cara, meu pai nem tá aqui pra ouvir, nem sei se ele vai ouvir isso aqui um dia, mas como que foi essa conversa? Eu lembro um pouco, como assim, né, você para de estudar? Pra mim, assim, eu não consigo às vezes entender, como assim você parou, como que foi, como foi essa conversa que tipo, meu pai, tipo, mano, vai, você tem que estudar, como foi esse... Cara... Aí você veio pra cá, provavelmente... Vim pra cá, e aí, né, eu vim pra cá, eu tinha parado o colegial, não tinha nem vontade de fazer faculdade. E seu pai, cara, eu... Como que para o colegial? Você parou? Tipo, Parei de ir, eu lembro que minha mãe brigou bastante comigo, mas ser rebelde e tal, jovem. Falei, não, mãe, não vou mais tal, e acabei repetindo por falta, e falei, não vou mais. Isso no primeiro colegial? Segundo colegial. Segundo. Aí, cara... Nossa, eu tive esse delay no terceiro, mas eu não... Mas meus pais... no Force voltou. Você é louco. Eu falei, eu não vou... Na verdade, eu lembro que todo mundo saía pra trabalhar. Tipo, minha irmã mais velha ia pra faculdade em Campinas, minha mãe saía pra trabalhar, meu pai saía pra trabalhar. E a Paola saía antes, porque ela entrava antes. Eu estudava em período integral, aí eu entrava 8h30, 9h. Aí um belo dia, eu sempre fui meio nerdinho, mongoloide. Aí eu sempre acordava e ia. Eu ia de bicicleta sozinho pra escola. Aí um dia eu acordei e falei... Descobriu que dava pra não ir. Se eu não for, ninguém vai perceber. Falei, como assim, cara? Eu posso não ir. Aí eu comecei a... Aí eu falei assim, mas eu não posso repetir. Eu falei na minha cabeça, eu não posso repetir, mas eu posso não ir. Sim. Ninguém vai saber. Aí eu comecei a dar uns rolês, assim, tipo, eu ia um dia sim, um dia não. Eu ia só à tarde, não ia de manhã. Aí eu comecei... Cara, aí você começa a descobrir que a liberdade e ao mesmo tempo sem ter responsabilidade. Porque pra mim, quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem por detrás. Porque suas atitudes têm suas consequências. Claro. Mas eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu era, nossa, maluco. Mas enfim, aí comecei a estar com as pessoas erradas, mas logo meus pais perceberam. Me mudaram, tiraram do integral pra noite, me colocaram aqui pra trabalhar full time à noite. Eu não tinha tempo pra pensar. Aí trouxe você pra perto, né? Trouxe pra você pro controle, né? Aí já era. Mas aí, cara, mas comigo foi a mesma coisa, assim. Eu estudei numa escola muitos anos, né, no bairro. E aí no primeiro ano, quando eu ia pro primeiro ano, eu falei pra minha mãe que eu queria vir pra uma escola aqui do centro, pro Gandra. E eu sempre tirei nota legal na escola, sempre fui meio nerdinho também. Aí, cara, é aquele negócio, né, amizade. Aí eu vim pro Gandra, aí tinha a galera da bagunça, aí tinha a galera que não entrava pra escola, aí tinha a galera que batia o pé na escola, né, o famoso bater o pé na escola. Nem sei como a galera fala isso, mas é você ir embora da escola e tal. E eu lembro que no Gandra, cara, foi assim, o pessoal que eu conheci que eu comecei a fazer isso, que é o que você falou. Aí você fala, nossa, dá pra mim não entrar, dá pra mim trazer uma camiseta dentro da mochila e trocar a camiseta, porque... Naquela época tinha os guardinhas de escola, né, os anjos da guarda, que se visse você com uma camiseta de escola na rua, abordava você. Por que você tá na rua? Não é horário de você estar na escola? Aí você trocava a camiseta e tal. Então eu lembro que no Gandra eu comecei a dar os primeiros vazão assim, da escola. E são os amigos, né, que foi indo, né? É o que você falou, tem consequência que vem no longo prazo, né? A cobrança vem no longo prazo, a responsabilidade com a liberdade que você falou, né? Você vê que você pode ter uma liberdade e a consequência veio no longo prazo, nesse momento que a gente falou aí pra trás, que eu acredito que se eu tivesse na escola esse tempo todo teria feito mais diferença ainda, né? Mas enfim, voltando.
Você me perguntou... Aí você voltou, tava na época da tal, você acabou de começar. Ah, tá, e aí verdade. Chamou na chincha já. Aí eu vim pra cá, cara. Aí seu pai me enquadrou. Ele falou, por que você não tá estudando? E eu usava brinco, né? Por que você não tá estudando? Por que você tá com esse brinco? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? Enfim, aí veio aquele enquadro de pai, né? Então, eu ia falar ali atrás que o seu pai é um dos caras, assim, que tem uma participação muito importante na minha vida, né? Já falei isso pra ele algumas vezes, né? Mas ele com o jeitão dele... Ele fica... eu vi. Às vezes ele não entendeu, assim... o sentido de toda a mensagem que eu quis deixar para ele, né? Então, se hoje eu tô onde eu tô, né? Seu pai tem uma parcela de contribuição muito grande, assim como minha esposa nesse ponto de virada que eu falei. Mas eu vim aqui, seu pai me enquadrou. E aí, cara, seu pai falou, não, se você fizer uma faculdade, eu pago metade. Eu falei, mas, pô, como que eu vou fazer faculdade se eu não tenho nem colegial? Ah, beleza. Cara, ele falou, não... Isso aí, que mês que era isso? Tipo, isso era setembro, outubro, assim, e a faculdade começa janeiro, fevereiro, né? Eu falei, nossa, ferrou. Eu falei, mas não tem colegial. Ele falou, dá um jeito que eu pago a faculdade pra você, eu pago metade da faculdade pra você. E aí eu acho que eu tava com dinheiro da rescisão do Enermax, cara, eu vim numa escola supletiva aqui de Jundiaí, que eu não vou falar o nome, cara, não. Aí eu lembro que eu cheguei... o gabarito ou não? Que eu cheguei, cara, no cara, falei, cara, eu tô desesperado, eu preciso do meu diploma, eu preciso entrar na faculdade. E eu lembro que eu fui fazer a redação na escola, na faculdade, que naquela época fazia uma redação no processo seletivo, né? Fui fazer uma redação, acho que tinha dado certo. Falei, cara, eu preciso do meu diploma. Aí ele falou pra mim assim, olhou, falou, você quer o diploma ou você quer estudar? Eu falei, não, quero diploma. Rapidinho, eu falei, não, quero diploma. Ele falou, tá bom, faz isso, tal, não sei o que. Eu sei que passou 2 semanas, pum, ele me deu o diploma. Eu falei, opa, tô formado. Tô formado, eu preencho o requisito pra entrar na faculdade. Aí eu fui, cara, na faculdade, nem sabia o que eu queria fazer, eu nem sabia o que era ciências contábeis, eu nem sabia o que era nada. Seu pai falou, não, faz ciências contábeis. Aquele jeitão dele. Eu falei, tá bom. E entrei na faculdade, cara. Aí seu pai também é um cara que falou, né, você não precisa perguntar 2 vezes, né, e ele não... A palavra dele não tem curva, assim. Ele falou, tá feito, vai lá, matrícula, faz a faculdade. Comecei a faculdade, ele pagou, acredito que por um período curto, assim, ele já começou a pagar integral. E as coisas foram evoluindo e você me falou, né, como que foi esse período, né, como que você pode, se eu puder, né, enfim, quem sou eu, né, mas eu tenho esse período que eu passei que me deixou uma lição do que eu não quero para meus filhos, né. Então, se eu puder, quero, né, na verdade, participar da educação do meu filho, eu não, de forma alguma, eu deixaria ele sair dos estudos ou do aprendizado, né? Porque às vezes a gente fala do estudo, não necessariamente você precisa estar dentro de uma faculdade, né? Uma faculdade, lógico, é importante você ter uma profissão e tal, mas quando você fala de estudo, de aprendizado, não necessariamente você precisa estar numa escola, numa faculdade o tempo todo. Existem milhares de formas de aprendizagem. Exato. Mas essa educação básica, assim, essa formação básica de pelo menos uma faculdade, pelo menos uma pós-graduação, eu não quero deixar meus filhos jamais perder de referência. Porque eu não me arrependo, assim, nem um pouco, né, das coisas que eu fiz. Eu acredito que eu comigo tenho a linha de raciocínio de que tudo que eu vivi foi importante para eu estar aqui, né. Então, desde esse período que eu saí da escola e tal, vivi coisas muito legais, conheci pessoas muito legais que tenho lembranças delas até hoje, de coisas que eu aprendi até hoje, de aprender a dar valor a algumas coisas, inclusive, né, que eu abri mão em alguns momentos. Mas eu lembro que esse período que eu larguei da escola, tal, que eu tinha ido jogar bola, enfim, eu aprendi muita coisa legal, mas, cara, se eu puder falar alguma coisa, faça pelo menos o arroz com feijão ali, né? Se forme, né? Colégio normal, colegial normal, faça uma faculdade, faça uma pós, se tiver dentro do seu alcance, dentro dos seus planos, dentro da sua energia para fazer. E aí, cara, depois, aonde tiver estudo, né? Eu lembro que desde o começo, quando eu vim para Tausch, a gente tinha muito curso no Sescom, muito curso. Uma empresa de contabilidade em si, para quem quer, é uma escola excelente, né? Então, se você tem essa curiosidade, se você quer aprender, eu falo isso para todo mundo que chega na Tausch, porque quem está próximo de mim sabe, falo isso. Se você quiser aprender, se você tiver vontade, fome de aprender, uma empresa de contabilidade é um lugar muito bom.
E, enfim, quem tem conhecimento e está próximo da gente assim, a gente consegue enxergar o quão diferente essa pessoa consegue ser, né? O quão importante esse conhecimento é bom, assim, para tomar de decisão, enfim. Nossa, fiquei viajando aqui, pensando no... eu fico pensando no nosso negócio, né? Contabilidade, as pessoas entram, aprendem e saem. E eu acho que hoje a gente, com mais maturidade, a gente nessa pegada de crescimento, a gente nessa pegada de entender, se eu for para ensinar alguém, que eu ensine com velocidade, que eu ensine rápido, que eu ensine bem, que eu tenha alguém para a vida e que eu tenha competência suficiente para gerar uma oportunidade da pessoa ficar e ser muito bem remunerada aqui. Sim. Porque às vezes a gente dá, a contabilidade é uma escola para você aprender e sair e trabalhar numa empresa. Cara, mas a gente é uma empresa. Claro. Cara, mas a gente tem competência para ser maior do que até nossos próprios clientes. Hoje a gente é maior que muitos clientes. Eu não estou falando isso de forma desumilde, eu estou falando mais como o mercado da nossa contabilidade. Eu sou uma escola. A gente quem gosta de aprender. Para mim, eu acho que conhecimento é tudo. E se eu trabalho numa empresa que eu vou aprender bastante, cara, eu valorizo isso demais. Né? Com certeza. Todo dia eu tô lendo. Meu Instagram, eu guiei ele para seguir pessoas que vão me agregar alguma coisa em conhecimento em algum momento. Então, o tempo todo eu tô ali querendo aprender. Eu acredito que hoje que a gente vai aprendendo a gostar de aprender, né? A gente começa na escola meio sendo forçado a aprender. Exato. E agora a gente vai isso. Tesão, eu tô a fim de aprender, eu quero algo novo, eu quero uma vida que realmente eu vou aprendendo, que cada vez mais eu sei menos do que eu gostaria, muito menos, né? Porque a gente vai ficando um pouco ignorante, a gente acha, eu sei tudo. Eu atualmente estou cada vez estudando mais, eu vejo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu falo, nossa, como o mundo é impossível. Mas vamos voltar para a sua trajetória. E aí você fez faculdade, fez muito bem. Eu lembro, né, que fui seu colega de faculdade. Eu ia pro bar mais com o Ricardo. eu ia na porta da sala te chamar para ir pro bar e ele lá assim, ó. Não. Nossa, não vou não. Mas enfim, a gente entrou em momentos bem diferentes, né? Eu também fui meio muito guiado pelo meu pai, mas eu muito mais filhinho, mimado do que alguém que entendia, assim, conseguia admirar quando você acha que conseguiu admirar meu pai muito antes do que eu, assim. Hoje, né, graças à maturidade, eu consigo admirar tudo que ele fez por mim e quem eu sou muito grato também. Mas na época eu era um pouco mais, ainda um pouco rebelde, assim, não era aqui que eu era pra estar, eu queria estar numa faculdade federal, quase passei, ainda bem que eu não passei, cara. Se já passou? Tava fumando um beck por aí, sem... Não estaria aqui agora. Aqui na Township, né? Lá, estaria em Nárnia. Mas eu passei e estamos aqui. E aí eu lembro que você se formou, né? Você fez sua pós-graduação e agora vem estudando, liderando nosso time de... Acho um ponto importante e sensível que quase a gente não fala, que eu acho que está muito na moda falar, que a gente fez com o nosso jeitinho, eu acho que seria legal falar, a gente não podia se aprofundar muito, mas como que foi o momento que você virou sócio dessa parada? Tipo, você falou, fui convidado. Eu nem lembro muito bem, pra falar a verdade. Isso que foi mais recente, né? Foi 2014, eu acho. Ali. 13 pra 14. Foi 13 pra 14. Foi isso. Cara... Eu lembrei da viagem que meu pai pagou pra nós pra Natal, lembra? Nossa, gostoso, hein? Gostoso. Não sei se as pessoas sabem dessa. Resumindo, a gente foi certificado ISO 9001, que a gente tava na batalha ali em 2011... 2012, foi 2013 que a gente foi certificado? Foi 2012? Foi 2012, né? 13, foi 13. Então como 12 ali na batalha, ISO, processo, 1 ano pra... Aí veio o auditor, chancelou, meu pai maluco, foi numa quarta. Na mesma quarta, meu pai chegou amanhã cedo, vocês estão indo pra Natal. Com passagem comprada pra ir quinta de manhã e voltar domingo à noite, né? Ou segunda de manhã? Acho que foi mais ou menos, foi coisa de 5 dias, né? 5 dias, 4, 5 dias pra Natal. Foi eu e o Ricardo. As namoradas ficaram bastante felizes, né? Nossa. As esposas hoje. E aí a gente foi... Nossa, foi da hora, hein? Pegamos busão lá. Gostoso, aí meu pai deu um dinheiro pra gente gastar lá e a gente não gastava dinheiro com nada, gastava só com busão, não dava nem de táxi porque queria economizar pra tomar cerveja, o dinheiro do táxi. Eu lembro do cara falando pra nós assim, ele chegou, o que vocês estão fazendo nesse ponto aqui? A gente tá esperando onde? O cara some daqui, que esse ponto é o que tem mais assalto, que a turma mais assalta aqui na cidade de Natal, some daqui. A gente foi em Natal, tava ali, não, tinha o Morro do Careca, meu pai era tão mão de vaca, ele pagou do outro lado do Morro do Careca, que era onde era mais barato as pousadas, né? O hotel ficava de frente com uma praia que nem podia frequentar, lembra disso? Que era tão perigosa. Nem podia entrar.
Mas eu lembro que seu pai pagou ele. Aí no caminho pro aeroporto que ele foi levar a gente, ele deu 500 conto na minha mão e 500 no seu. Ele falou, nossa, 500 conto, cara. Pô, Isso aqui não vai. 2013? Pô, era grana pra Grana caramba. pra caramba. A gente não gastou um real do bolso. Nossa, foi. A gente curtiu pra caramba. Foi uma baita uma viagem. Uma das que eu mais tenho na minha cabeça, assim, de lembrança legal, assim, de coisas que marcaram, né? Porque a gente não esperava, né? Foi de surpresa mesmo. Ele falou, tá aqui a passagem, se vira com a namorada de vocês. E ele carrega essa culpa até hoje, porque eu botei a culpa nele. Eu falei, se quiser reclamar, reclama pra ele lá, reclama pro patrão. A gente pagou 10 anos pro cara ficar com o DVD. Nossa, que Nossa! Nossa! Na nossa frente, no nosso quiosque, lá no Natal tinha isso, né? E sem contar que Natal, eu acredito que deve ser até hoje, é um destino turístico de casal, né? Nossa, aí De lua de mel. Nossa, cara, nossa, tem várias a histórias. gente tava na onda, né? Tem várias histórias. Uma junta separada. Nossa, eu lembro que a gente chegou no Meu hotel, amor. o cara Porque falou hoje nem assim, tem graça essa. hoje, enfim, A gente evoluiu, né? evoluiu muito, mas na época a gente chegou no hotel, o cara falou, a cama é junto? A gente eu não entendi muito, falei, cara, o que esse cara tá falando aí? Acho que você já foi mais rápido que eu, já entendeu. Não, a cama é separada e tal. Eu lembro que essa foi a nossa chegada aí em Natal, e eu lembro que em todos os momentos onde a gente ia tinha casal. Passeio de bug, era nós dois e um casal, recém-casado ou tava comemorando bodas de prata, sei lá. Nossa, aqueles bolos de prata, aquele tiozão, lembra? Marrom fogo, aquele tiozão. Jesus, amor. Mas vamos voltar pra esse Foi legal. Foi legal, foi uma viagem legal. Como que você virou sócio Da Tausch, né? dessa empresa? Cara, eu vou falar isso de verdade, assim. A ficha, eu acredito que caiu faz pouco tempo. Pra ser muito sincero, assim, com você e com quem tá nos assistindo, né? Eu tô falando isso, acho que a gente nunca teve essa conversa, né? Pra falar. Você nunca me perguntou, né? Tipo, como que foi isso, né? Mas eu acredito É sensível, né, cara? Parece que a gente não gosta de falar disso, né? Acho que é um nível de maturidade, né? Porque fica aquela briguinha de porcentagem da empresa, eu acho, fica um negócio meio, uns ego ferido, não sei, fica um negócio meio... hoje todo mundo tá falando equity, percentual de empresa, sociedade e tal, isso aí, e a gente vai ficando mais maduro, você vai jogando o jogo do, né, tipo, você tem dois filhos, eu tenho meu filho, tipo, da defesa da família, levar mais renda pra casa, porque o que eu ganho hoje não faz mais sentido, porque eu preciso mais, porque eu preciso ter um filho pra criar, tenho escola, preciso dar uma casa melhor, tipo, aí você fica, qual que é a brisa? Cara, eu falo assim que a ficha caiu faz pouco tempo, porque há pouco tempo eu fui entender o nosso papel, né? Tipo, o meu papel aqui dentro, assim, sempre gostei de trabalhar, sempre dei o meu máximo, mas eu lembro que eu passei um período da minha vida que eu já era sócio da Tausch, que eu acho que estava nesse ponto entre uma maturidade que a gente precisava ter para cuidar do negócio, com algo que é confortável, né? Porque ao mesmo tempo você quer aproveitar a sua vida um pouquinho, né? Tipo, você quer viajar, você quer sair com os amigos, você quer chegar tarde na empresa, você quer tanta coisa, mas você precisa cuidar do que você tem, né? E você precisa, e é o que você falou, a gente ainda tem fome, né? Mas o que é mais? É mais tudo isso que você falou, mas a gente quer construir algo de mais impacto, né? A gente realmente quer mais, assim, a gente tem fome. Eu falo porque a gente fala dessa questão, né? De, vamos acelerar mais, vamos proporcionar mais para nós e para as pessoas que estão com a gente. Mas eu falei que eu fui entender esse ser sócio da empresa e esse papel de sócio da empresa, porque eu vim entender o quão importante é a nossa função, né, de sócio, assim, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos amigos, né, que a gente acaba sendo um exemplo, um case, assim, de que dá para chegar lá e tal. Então, eu lembro quando eu fui virar sócio da Tausch, foi a época que a Pri, a sua irmã, estava para sair da Tausch, que ela estava para seguir a carreira de promotora, né, de procuradora do trabalho. Mas ela estava saindo ela já tinha passado no concurso? Não, ela ia estudar. Né? Então, a gente tava falando tanto de estudo, né, a Pri é Nossa, eu não consigo nem usar, não tem uma palavra que eu consigo para definir esse período que ela passou aí
full time estudando, né? A pessoa tinha 6 horas de descanso dentro de 24 horas e o resto era tudo estudo, coisa de maluco. Mas enfim, eu lembro quando eu fui virar sócio, foi esse período e tal, eu lembro que já existia, né? A gente já falava disso, seu pai sempre falava disso comigo, mas chegou o momento. Eu lembro que chegou um momento, cara, hoje eu olho eu lembro de eu assinando contrato, eu lembro dessa conversa, eu lembro do seu pai falando pra mim, cara, por tudo que você fez, né, por tudo que você construiu aqui, eu tenho 5% da taxa, eu lembro que ele falou, vou te dar 2%, né, como mérito, e 3% eu vou te vender do meu percentual, né. Não, ele, se eu não me engano, nem queria te dar os 3%, ele quis comprar. Cara, Não quero 2, eu quero comprar os outros 3. Você falou, você meteu uma dessa, eu acho. Cara, eu não lembro assim, mas eu acho que você que meteu. Se não me engano, foi, mano. Eu não lembro. Eu lembro que eu sempre fiquei nessa, nossa, mas quanto vai ser, tal, como que é. Enfim, aí eu fiquei uns anos pagando seu pai, né? Porque ia pagando com o dinheiro da própria empresa, porque não tinha reserva, não tinha dinheiro. Eu fui pagando com o dinheiro da própria empresa. Pagando gerando mais resultado, né? Exato. E aí foi nessa época, 2013, que isso tudo aconteceu. E, cara, eu sempre carreguei comigo, outro dia falando com o pessoal aqui, né, mas eu não tinha criado esse raciocínio todo na minha cabeça para dar o depoimento ali pra galera da minha história. Eu lembro que eu sempre carreguei comigo, cara, desde a época que eu era guardinha, eu falava assim comigo mesmo, cara, um dia eu quero parar de bater cartão, um dia eu quero parar de marcar cartão, um dia eu quero ter um pouco de liberdade de horário. Cara, mas eu comigo mesmo não sabia o que eu queria dizer pra mim, né? E hoje eu consigo entender o que o Ricardo estava dizendo, o que minha mente estava dizendo para mim. Eu falo hoje porque, como eu disse, né, faz pouco tempo que eu entendi esse meu papel dentro da empresa, que tudo que eu construí, se eu não continuar em construção, se eu não continuar estudando, se eu não continuar aprendendo, se eu não continuar dando resultado, cara, eu sou um funcionário da empresa, né? A gente é sócio e a gente é funcionário da empresa, né? Então, a gente sempre fala disso, né? A gente é sócio daqui, mas não é a sociedade que mantém a nossa vida, né? O que mantém a nossa vida é o nosso salário, né? Quanto executivo. A gente como executivo das funções que a gente ocupa. E a distribuição, o resultado que a empresa dá é um plus ali na nossa renda, né? Mas a gente vive de trabalho, né? Então, eu lembro desse período assim, tal, que foi essa transição. Eu lembro do pessoal, agora ele é sócio, agora não sei o que, tal. E eu sempre tratei, cara, com uma maturidade que eu nem sei de onde eu tirava isso tudo, né? Porque isso nunca me atingiu, assim, do pessoal falar, nossa, agora você é sócio, você é puxa-saco, você é isso, você é aquilo. Cara, eu tratava isso com uma naturalidade, assim, que eu não sei de onde que eu tirava, e com o passar dos anos foram chegando pessoas novas, né? Foram saindo o pessoal mais antigo, e hoje o pessoal que chega, assim, eu vejo que eles têm uma referência grande na gente, né? E às vezes um certo distanciamento, né? Porque eu não sei como que é lá fora, né? A gente trata essa questão de sociedade com uma naturalidade, né? Tipo, a gente faz parte do time, né? A gente não é intocável, né? A gente não é sócio que não participa, a gente participa, a gente tá no meio da galera o dia inteiro. Então, quando a galera chega, tal, que passou aquele período de integração, que passou a chegada, assim, a ansiedade de chegada, eu sempre procuro me aproximar, né, das pessoas, com as pessoas que, obviamente, do meu time, isso acontece mais rápido, né, mas nós somos em quase 60 aqui, então, às vezes, eu preciso de um time, assim, para me aproximar de outras pessoas, para quebrar essa barreira que, na verdade, nem existe, né, de distanciamento, e dizer pra pessoa, cara, conte comigo, né, eu tô aqui pra te ajudar, tal. A gente tem uma experiência também, você tá aqui há bons anos, né, assim como eu, então eu tenho uma experiência de escritório desde arquivar GPS até fazer reuniões para resolver grandes questões, né, com cliente, com repartição pública, que eu vivi muito dentro de repartição pública, e isso trouxe uma bagagem bem legal. E a lembrança que eu tenho, cara, é mais ou menos isso. Não sei se faltei alguma coisa aí, se quer perguntar mais alguma coisa, mas eu lembro dessa transição, assim, esse amadurecimento, cara, eu acho que eu preciso de mais, a gente precisa impactar mais, veio há alguns anos atrás, assim, esse ponto de amadurecimento. Acho que a gente já vai indo para os pontos finais aqui do nosso bate-papo. A ideia foi conhecer a sua trajetória. E aí acho que a gente tem assunto pra gente falar de sucesso do cliente, esse impacto que a gente vem fazendo dessa contabilidade que faz podcast, dessa contabilidade que
Cara, desse ambiente que a gente tá criando aqui, maluco, com mesa de bilhar, de muito mais diálogo com as pessoas do que, tipo, eu mando e você fica quieto e obedece, de realmente querer levar resultados do que só guia pro cliente. Então tem bastante coisa, acho que vai ter bastante assunto pra gente falar nos próximos episódios. Sim. Eu queria, na verdade, antes de ir pros finalmente, queria que você falasse, assim, uma palavra, assim, sua trajetória. Uma palavra. Cara, trabalho. Boa. Trabalho, de verdade, assim. E mais uma vez, né? A gente vê tanta coisa por aí, né? Não sei o quê. Sei lá, você precisa de sorte, você precisa estar no meio das pessoas certas, você precisa. Cara, isso tudo faz parte acho que do combo aí, né? De você chegar em algum lugar, né? Mas o chegar em algum lugar também é relativo, né? Para cada pessoa, né? Cada pessoa tem um objetivo. Mas é trabalho, assim. Eu nunca tive preguiça, né? Eu brinco às vezes com o pessoal aqui dentro que a gente estava aqui na Tausch, não tinha aqueles ventilador gigantesco que se a gente bobeasse, caía na cabeça da gente, porque ele tava ventilando, só que o pé dele tava tudo ferrado, caía na cabeça da gente. Lembra de levar um cliente pra soldar o pé? De passar. Eu lembro de ir na Previdência, de chegar às 5:30 da manhã pra você pegar uma senha pra ser atendido 2 horas da tarde, né? Mas enfim, né? Eu falo dessas questões de perrengue, mas de trabalho mesmo, sabe? De curiosidade. Então, eu nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive medo de trabalho, eu nunca tive medo de problema, assim, sabe? Eu sempre gostei, assim, de ser um cara que estava envolvido em grandes decisões importantes. Beleza. Valeu. Esse foi o nosso Tauschcast. E eu quero aproveitar para deixar um elogio pro Ricardo, né? Um cara que eu tô. Nossa, quantos anos a gente tem, amiguinho, Ricardo? Uns 15 anos? Tá beirando os 15 anos já. Tá beirando uns 15 aí. Cara, continue sendo esse cara bem quisto onde você vai, né? Eu tenho comigo que todo mundo que te conhece gosta de você, porque você é um cara do bem, com um coração muito grande, sempre realmente querendo ajudar. Eu acho que a sua definição de palavra trabalho passa por ajuda, né? Então você sempre trabalhou em prol para ajudar alguém que estava perto de você, então eu sou um admirador, assim, do que você do que você faz como executivo aqui na empresa, e de você como pessoa, realmente podendo conviver com você, sendo amigo dos meus amigos e ser meu amigo no dia a dia, porque você é um cara muito bem, assim, todo mundo gosta muito de você, você é um cara com um coração muito grande, sempre disposto a ajudar. Cara, eu sei que eu posso contar com você em qualquer momento que eu precisar. Obrigado. E o contrário é verdadeiro também. Tem você um cara, um amigão, né? Como eu disse lá no começo, a gente tem muitos vínculos, considera você como um irmão, né? Tem coisa que a gente às vezes conversa, e desabafos, né? E bate-papos que a gente às vezes está tendo que nunca tive com meus irmãos, assim. Então eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por você também como profissional, como pai. Não precisa se dar de volta, não. É recíproco, tá bom? Mas não é mesmo, é recíproco. Valeu por tudo aí. Então esse foi o primeiro episódio do Tauschcast. Eu acho que a gente se saiu bem, Ricardo. Será? Foi bom, menino? Foi legal? Então, uma salva de palmas para todos nós que estamos aqui juntos. Valeu. O Ricardo que conseguiu falar aí, contar sua história, ele que foi o mais, né? Foi o mais invasivo pegando para ele. Obrigado de coração mais uma vez. Valeu. E esse foi o primeiro Tauschcast. Tchau! Pera. É o nosso primeiro episódio, né? Então vai ter um cortezinho aí pra gente poder falar de algumas coisas. Ricardo, eu queria que você falasse pro pessoal aí quais são suas redes sociais aí pra te seguir. Cara, eu uso Facebook e Instagram, assíduo assim, né, com frequência, @Ricardo Fabrício. Isso aí. E aí, se você quiser seguir as Tausch nas redes sociais, será um prazer tê-lo conosco. @Tausch Contabilidade no Instagram. E o meu Instagram pessoal, que a gente fala bastante de empreendedorismo e vários conteúdos lá, é @Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu ia falar, não é @Paulo Henrique. É @Paulo Moreto. Direto e reto, sem ponto, sem nada. @Paulo Moreto. Vai estar lá falando que eu sou o Paulo Moreto Contador, e já tem vários conteúdos na nossa página. E a gente está inaugurando esse Tauschcast, que terá toda semana, a gente terá um convidado especial, empreendedor raiz aqui, contando a sua história. Começando brilhantemente com meu sócio, parceiro e amigo, contando a sua história de como ele começou de guardinha a sócio da Tausch, hoje nosso responsável pela área de sucesso do cliente na nossa nova
né, vontade de expandir, impactar mais pessoas, e sempre a gente vai trazer um empresário de sucesso aqui contando a sua história real para que você possa se inspirar e realmente tomar decisões assertivas rumo ao seu crescimento. Até o próximo episódio. Tchau!